Graças a Deus. Nós vamos continuar estudando a palavra de Deus que começamos a meditar semana passada, no livro de Apocalipse, capítulo 1. E naquela ocasião a gente começou a olhar para esse texto e aprendeu o seguinte, que às vezes nas noites mais escuras da alma é que o céu se revela com maior grandeza na nossa vida. E justamente nesse contexto, João estava na ilha de Pátimos, exilado por causa do Evangelho, sem nenhum ponto de apoio, sem nenhuma condição, talvez, de uma vida um pouquinho melhor, só sobrevivendo. E naquela ocasião, Jesus mesmo vai visitá-lo, se revela em glória. E aquilo que ele escreve aqui é a revelação da presença gloriosa de Jesus, ali no momento mais escuro, talvez, da vida de João. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 8, diz assim: João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para sempre. Amém. E eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. As noites escuras da alma não são fáceis de se enfrentar. Elas nos abatem profundamente. Eu me lembro de uma ocasião em que fui chamado para ir a uma casa, uma família muito querida, uma família que a gente conhecia muito bem, a esposa convertida, um dos filhos convertido, a filha convertida, o outro filho também convertido, mas o marido não. E nós chegamos ali num momento muito angustiante, porque a filha, ela tinha um problema de diabetes tipo 1, tomava insulina e tinha que fazer um controle rigoroso, não é, de medições, porque essa diabetes ela oscilava demais, ora subia, ora descia muito, e ela então controlava as doses da insulina, não é? E se auto-aplicava à medida que essas alterações aconteciam. E não sei o que aconteceu, a família não entendeu muito bem como. Ela estava lá na edícula da casa, quando teve que se aplicar a insulina por alguma razão. E ela estava fazendo alguma coisa ali na edícula da casa, e quando desmaiou e ninguém percebeu. Ela teve uma hipoglicemia violenta, e ninguém percebeu, porque ela não estava ali no ambiente da casa, ela estava fazendo alguma coisa ali no fundo do quintal, naquela edícula. E ela ficou ali sem nenhuma assistência. E passaram-se algumas horas, e ninguém percebeu. E aquela menina veio a falecer por hipoglicemia ali no fundo do quintal da casa. E aí, quando a encontraram, já estava morta. E você imagina a angústia que foi. E aí os familiares, então, a carregaram para a sala, a trocaram, porque ela ao passar mal, fez as suas necessidades todas ali, tiveram que trocá-la. E quando eu chego, fui a primeira pessoa que ligaram e eu fui para lá. E quando eu entrei, estava o papai dela, chorando, me recebeu no portão, me deu um abraço profundo e disse assim,
que bom que o Senhor chegou, que bom, porque pelo menos vai entrar um pouco de luz nessa casa. Está tão escuro, está tão escuro. As noites escuras da alma são as mais difíceis de a gente enfrentar. Talvez, se você olhar na sua memória, você vai encontrar uma noite escura ou um dia escuro, e você vai encontrar as lutas do coração e as lembranças da sua alma. Mas eu quero dizer para você que é justamente nessa hora que a gente não está sozinho. A palavra do Senhor diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até quando a gente não entende, Ele está presente. Foi assim que aconteceu com João. João estava na ilha de Patmos e ele começou a ter a revelação de Jesus. Jesus aparece a ele. E como nós aprendemos a semana passada, ele se revela de maneiras diferentes. Ele vai dizer: olha, João, eu sou a fiel testemunha. Eu sou aquele que vim anunciar o amor de Deus, a graça do Todo-Poderoso. Por isso eu me fiz carne e habitei entre os homens. Ele vai dizer para João, nesse encontro singular e tão pessoal: eu sou o primogênito dentre os mortos, a vitória final sobre a morte. Eu ressuscitei por toda a eternidade e abri a porta da ressurreição para todo ser humano. Alguns ressuscitarão para a vida eterna comigo, outros, porém, para o juízo eterno. Ele continua se revelando a João nesse texto que nós lemos, e ele vai dizer: olha, eu sou o soberano entre os reis da terra, eu sou o Senhor dos senhores, eu tenho controle, mesmo quando você acha que não tem controle, eu tenho controle, eu sou o Senhor de todas as coisas. E ele continuou falando na palavra, não é? Aquele que revelou a salvação, aquele que ama. E eu posso confiar em Jesus porque Ele nos ama, e o amor dEle é claro e escancarado. Mas nessa manhã eu quero continuar a estudar esse texto no versículo 5, que diz assim: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E a quinta revelação é o poder libertador e transformador do sangue de Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre algo tremendo que só Jesus Cristo pode fazer: libertar e transformar pessoas. O sangue de Jesus não apenas limpa, não apenas perdoa, ele liberta, ele transforma. Nós vivemos numa geração aprisionada por dentro, gente sorrindo nas redes sociais, mas chorando em silêncio. Você vai olhar, não é, para o Instagram das pessoas, só tem foto bonita, muitas delas editadas no Photoshop. Aí você olha assim: você é esse aqui mesmo? Não é verdade isso? Mas aquela foto não reflete o que está no coração das pessoas. Tem tanta gente chorando em silêncio. O mesmo Cristo que se revelou a João, dizendo que nos libertou pelo seu sangue, quer libertar corações que ainda estão acorrentados por dentro. E a grande pergunta que eu vou fazer hoje para você, quando a gente estiver estudando esse texto, é: do que você precisa ser liberto? Quais são as coisas que estão prendendo você, amarrando? Talvez você precise ser liberto de um pecado em especial que você não consegue sair dele. Quem sabe de um vício, quem sabe de um sentimento de culpa, quem sabe de uma amargura profunda na alma que vai e volta, vai e volta. Mas o amor foi a causa, o sangue foi o meio e a libertação é o resultado da presença de Jesus na nossa vida. Sabe, por causa do amor de Deus, Jesus verteu seu sangue lá na cruz.
E Ele, quando entra na nossa vida, Ele não quer fazer uma maquiagem por fora. A religião só consegue fazer uma maquiagem por fora. Você veste uma roupa para vir no culto, ou você usa paramentos para a sua celebração, mas isso não muda o que está dentro de você. Só Jesus entra lá e faz a diferença. O sangue de Cristo é o selo que liberta. Ele não apenas perdoa o pecado, ele quebra o domínio do pecado no presente e inaugura um novo futuro na nossa vida. É assim que o sangue de Jesus trabalha. E eu quero dizer para você, porque isso é verdade, a palavra de Deus afirma isso, não há corrente que não possa ser rompida. Você acredita nisso? Não há corrente que não possa ser corrompida. Ah, isso aqui não tem jeito. Ah, aquilo lá não tem jeito. Tem jeito, porque há um poder eterno, um poder tremendo de Jesus que opera na nossa vida. Eu quero dizer para você que não há vício que não possa ser vencido. E não é pela força de vontade só, porque às vezes a gente não tem essa força. É pela graça poderosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há culpa que Ele não possa pagar, porque Ele já pagou o preço na cruz do Calvário. Eu ouvi o testemunho anos atrás de um médico, que estava num jantar de um grupo de homens de negócio, e esse senhor tinha vindo do Espírito Santo, era um conhecido médico lá no Espírito Santo, o Dr. Sebastião, e ele que deu o testemunho naquele jantar entre homens de negócio. E eu achei interessante porque ele teve uma coragem incrível. Ele disse assim: olha, eu sou um médico muito conhecido, eu sou um dos donos do hospital tal, e me disse lá o nome do hospital na ocasião. Todo mundo na cidade de Vitória me conhece, as pessoas me conhecem, mas as pessoas não sabiam quem eu era. E não sabiam que a minha família sofria. Porque quando chegava 6 horas da tarde, eu começava a beber, até me embriagar. Eu era aquele bêbado socialmente aceitável. Trabalhava o dia inteiro e quando chegava em casa bebia todas. E aí virava um bicho dentro da minha casa. E um dia, a minha mulher convidou um povo para orar na minha casa. Se você não sabe, ela fez uma casa de paz. Porque casa de paz é isso. Quando o povo vai orar na casa da gente durante semanas e intercede pedindo a bênção de Deus naquela casa. E eu falei assim: esse negócio da minha mulher é enrolado demais. Eu já estava meio chutado, já estava meio balançado. E fiquei lá no meu canto, e eles orando ali na sala. E quando a minha mulher então foi lá e disse assim: olha, você não quer receber uma oração? Entra aqui, vamos só receber essa oração. E eu aí meio contrariado, bravo com a minha mulher, chutado, fui lá. Falei: mas eu não vou falar nada. Não, você não precisa falar nada, só recebe a oração. E aí fizeram uma roda em volta de mim e começaram a orar. E começaram a clamar por mim de uma maneira tão diferente, que eu comecei a tremer, eu comecei a chorar, e de repente eles continuaram orando ainda mais, eu chorava mais, e eles grudaram em mim. Eu falei: esse povo não vai mais embora daqui. E eles estavam lá orando por mim e clamando. E aí eu falei: eu sou um bêbado, eu preciso de ajuda. Pela primeira vez na minha vida. E eles falaram para mim: Jesus pode te libertar hoje. E aquele médico pensou assim: eu conheço tantos bêbados, eu sei que não funciona assim, não vai dar certo. E eles disseram: Jesus pode fazer isso hoje. E ele disse assim: aquele povo ficou orando por mim mais de 2 horas. Eles iam ficar 15 minutos, mas eles ficaram lá comigo mais de 2 horas. Daquele dia em diante, Jesus entrou na minha casa, entrou na minha vida e fez um milagre em mim.
eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca, porque eu fui liberto pelo poder de Deus. Não há corrente que Jesus não possa quebrar. Não há vício que Ele não possa vencer. Ele não veio apenas para nos tirar do inferno. Mas eu acho tão tremendo, porque se Ele só tirasse a gente do inferno, já seria o maior milagre de todos, porque o inferno é eterno. Mas Deus é tão bom, que Ele veio a esse mundo para tirar o inferno de dentro de nós. Porque tem muita gente que já está vivendo o inferno. E que não consegue crer no dia da manhã, mas eu quero dizer para você que se você deixar Jesus fazer o que Ele precisa fazer, porque às vezes a gente quer que Jesus faça alguma coisa, mas não quer fazer o que Ele quer que a gente faça. Você quer fazer tudo do seu jeito não funciona, tem que ser do jeito dele. Do seu jeito você está tentando a vida inteira. Mas se você deixar Jesus fazer o que Ele precisa fazer na sua vida, o inferno que está dentro de você vai embora, em nome de Jesus. Porque Ele é poderoso. Ele é poderoso. Como pastor, eu tenho visto tantas pessoas que precisam desesperadamente de Jesus e do poder libertador, transformador dele. Eles precisam desesperadamente que o inferno saia de dentro delas, hoje e agora. Mas que tipos de libertação Jesus realiza? O que a palavra de Deus ensina? O primeiro tipo de libertação que Jesus realiza em nós é do poder do pecado. O pecado, de forma geral, e determinados pecados de modo específico, geram em nós uma escravidão que imaginamos que nunca será vencida. Mas quando Jesus entra nas nossas vidas, este poder da graça atua no poder que nos aprisiona, no poder que nos seduz, no poder que nos controla, e faz com que esse poder deixe de ter domínio sobre nós, porque aí o Espírito Santo de Deus gera em nós libertação. O pecado não vai ser mais uma condição irresistível. Ele passa a ser uma opção na sua vida. Você vai poder pecar, se você quiser. Mas você não vai ser mais obrigado a pecar, porque o poder do pecado foi vencido na cruz do Calvário por Jesus. Jesus ensinou isso. Ele disse assim: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. É graça de Deus que opera. O Evangelho não é um remendo moral, é uma nova criação. Por isso que quando a gente cresce, nasce em Cristo Jesus, a gente se torna uma nova criatura, gerada pelo Espírito Santo de Deus, para viver uma nova vida. E essa nova vida é um processo da graça de transformação. Quando o sangue de Jesus toca a alma, o passado é perdoado, o presente é transformado e o futuro é santificado. A gente tem uma nova vida. E isso pode acontecer com os piores e com os melhores, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Eu já contei aqui a história de John Newton para vocês, o autor do hino Amazing Grace. Ele escreveu o seguinte: eu era um infiel e cruel traficante de escravos, mas encontrei misericórdia. O mesmo homem que transportava vidas acorrentadas foi liberto do pecado e se tornou pastor e pregador do Evangelho. E quando perguntaram como é que ele suportava a culpa do passado, as cenas que ele tinha na mente, e ele respondia: eu sou um grande pecador, mas Cristo é um grande Salvador. Querido, você pode ser um grande pecador,
mas Jesus é um grande Salvador que transforma a nossa vida. Não há corrente que o sangue de Jesus não possa quebrar, não há alma que Ele não possa restaurar. Hoje Jesus quer não somente perdoar você, Ele quer começar uma obra tremenda de transformação espiritual. Ele quer que o inferno que está dentro de você vá embora. E o que Ele pede é que você deixe Ele transformar a sua vida, que você permita que a palavra dEle norteie os seus passos, que os seus relacionamentos sejam guiados pela presença dEle e pela palavra dEle. E quando Ele entra, Ele faz diferença. Jesus veio não apenas para livrar-nos do poder do pecado, mas Ele nos livra, como eu falei, do poder dos vícios. Porque os vícios, eles têm alguns aspectos interessantes. Eles têm um aspecto da adicção. O que é adicção? O nosso corpo pede determinadas substâncias, ou o nosso corpo pede determinadas atitudes. Há pessoas que são viciadas em drogas, em bebida, mas há pessoas que são viciadas em sexo, em prostituição, outras coisas. O nosso corpo pede, há uma adicção. Um outro aspecto do vício tem a ver com a psicologia. Eu sou dependente de determinadas emoções. E eu, então, não consigo viver sem que determinadas emoções estejam dentro de mim. Mas tem um terceiro aspecto. Os vícios, muitas vezes, são dominados por poderes satânicos. Há uma inteligência espiritual agindo na sociedade para que tais vícios destruam a sua vida, a sua casa, a sua família. Por isso a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então esses três elementos, físico, emocional e espiritual, estão atuando no vício. É interessante que a maioria das adicções, você consegue vencer a abstinência, de 7 a 30 dias. Dependendo do tipo de substância, o seu corpo deixa de pedir essa substância se você ficar sem usar ou sem praticar determinadas coisas de 7 a 30 dias. Só que a maioria dos viciados, mesmo que você interne para fazer uma desintoxicação de 7 a 30 dias, quando saem, voltam a fazer a mesma coisa. E aí as pessoas perguntam, por que se o corpo não está pedindo mais? Não, agora tem uma mente, tem uma necessidade emocional que precisa ser tratada. Mas tem também um lado espiritual que está agindo. Agora, quando Jesus entra, Ele não cuida só da não adicção, Ele trabalha a mente, o coração, a alma, o espírito, e Ele entra em todas as camadas da vida. E é por isso que o Dr. Sebastião pode ser liberto, como também a irmã Nair. A irmã Nair, lá da Primeira Igreja Batista Nacional de Curitiba, uma mulher idosa, alcoólatra por décadas, conheceu Cristo através de uma célula lá, um grupinho pequeno dentro da casa dela, e ela foi liberta após aquele povo orar por ela, e hoje ela serve como voluntária na recepção da igreja. E ela disse o seguinte: quando o pastor fala que Jesus liberta, eu sei que é verdade, porque eu sou prova viva disso. Eu me lembro de um moço que trabalhava no som da nossa igreja lá em Curitiba, um menino, Alex, e aquele menino foi viciado em crack, um menino que
quebrou a vida dele, arrebentou a vida dele, a família dele toda quebrada. Eu me lembro de um culto onde ele estava lá no som, e quando eu olhei para aquele moço, me deu uma alegria tão grande. Eu falei: Alex, fica de pé. E disse, ele ficou de pé no meio do culto, falou: vou levar uma bronca do pastor, né? Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu falei: Alex, você é meu orgulho, porque eu sei de onde você saiu, o que Jesus fez na sua vida, e você agora está servindo a Deus aí no som. Louvado seja Deus. Jesus tem poder de libertar. Mas não é só dos vícios que ele faz isso. Ele liberta do poder destruidor do diabo. Quando Jesus, de fato, se torna o Senhor das nossas vidas, todo o poder do diabo é aniquilado em nossas vidas. O que acontece espiritualmente? Deixa eu explicar para você como é que funciona a libertação espiritual. A palavra de Deus no livro de Efésios vai ensinar isso para a gente. No capítulo 1, ele vai explicar isso com detalhes. Ele vai dizer assim: você ouve a mensagem do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É incrível. Deus podia usar outro meio, mas você escuta a palavra, você escuta a mensagem, você ouve a mensagem do Evangelho. E aí, à luz da mensagem do Evangelho, o Espírito Santo convence você que você precisa de algo novo da graça de Deus. E não tem ninguém convencendo, não é argumento, não. É o Espírito de Deus que vai lá. Você está vendo? Isso aí é para você, é para a tua vida. Tem essa bênção para você. E aí a gente vai sendo convencido. E quando ele vai convencendo da nossa necessidade, ele acrescenta. A palavra de Deus diz que o Espírito convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz: olha, isso aqui é pecado. Não, isso aqui é um costume. Não, isso aqui é pecado. Isso aqui está destruindo você. E sabe, um dia você vai ser julgado por Deus na eternidade. Então, lembra disso, vai haver um juízo. Mas o sangue de Jesus é a justiça que nos perdoa e nos purifica. E a gente crê e toma posse disso, pela fé. E aí, nós tomamos uma decisão pela fé, diz a Bíblia. E pela fé, então, nós dizemos: Jesus, eu não entendo como é que esse negócio funciona, mas eu creio que o Senhor é poderoso e eu quero isso na minha vida. Começa isso na minha vida. Naquele instante, Jesus ouve essa oração. Naquele instante, ele desce da glória dele com o seu Espírito Santo e vem habitar o seu coração. E ele começa a ser seu professor particular através do Espírito Santo. Daqui para frente, todos os dias, até a consumação dos séculos, ele vai ser o seu professor particular. Por isso, ele está convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele coloca um selo, uma marca de propriedade em você. Naquele momento você recebe o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo. E sabe o que significa isso? Além de que Jesus vai ser o Senhor da sua vida, essa marca de propriedade é o poder libertador de Jesus sobre as obras de Satanás na sua vida. Por isso a palavra de Deus vai dizer em 1 João 5,18, olha que coisa tremenda, 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. A obra de transformação é obra do poder do Espírito Santo. O pecado não tem domínio sobre você, porque Jesus está lá atuando, convencendo todo dia na sua vida. Porque quem nascido de Deus, guarda a si mesmo. E a gente guarda a gente mesmo, porque Jesus está com a gente no nosso coração. Agora a coisa mais bonita está aqui. E o maligno não... Está escrito aí, pode ler comigo? E o maligno não pode tocar nele. Meu querido, pode fazer macumba,
que sei lá o quê, mas não sei o quê. Não pode fazer disso, não pega. Pode vir um ataque de Satanás, não pega, porque você tem a marca de propriedade do Senhor e Salvador da nossa vida. Toda maldição que um dia talvez estivesse sobre a sua vida, passa a ser cravada na cruz de Cristo, porque Ele se tornou maldição por nós. Ele é o único que tem poder de nos libertar dos ataques de Satanás. Não quer dizer que o inimigo não vai tentar você, não vai tentar gerar medo no seu coração. Isso a gente chama de opressão, mas ele não vai poder botar o dedo na tua vida, porque você está guardado, selado pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, e pelo seu Espírito Santo. 1 João, capítulo 3, verso 8, diz assim: por isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quando a gente começa um processo desse na nossa vida, vai acontecer coisa diferente na sua casa. O Espírito Santo de Deus vai começar a mostrar para você coisas que estão dentro da sua casa que geram ciúme para Deus. Deus é ciumento. Ele ama, mas ele é ciumento. Você é filho dele. E às vezes você tem coisa dentro da sua casa que não pertence a Deus, e você nem percebe. Às vezes você tem uma imagem de escultura lá que você adorava, às vezes você tem lá um amuleto, às vezes você tem lá um paramento, às vezes você tem alguma coisa lá que um dia representava o seu vínculo com outras coisas, e o Senhor vai dizer: tira isso aí daí, isso aqui agora você é meu. E aí as obras do diabo vão sendo destruídas da nossa vida. Coisas que antes pareciam naturais para nós, não vão ser mais naturais. Por quê? Porque as obras do diabo vão ser destruídas na nossa vida. Esse é o processo de Deus de libertação e santificação. E a bênção de Deus entra na nossa casa. A paz do Senhor Jesus entra na nossa casa. Não há tirano que resista o Senhor da glória entrando na nossa casa. Eu conheço tanta gente que vive escravizada pelo poder de Satanás. E a única solução é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o único que tem poder para nos libertar do poder do diabo. Última coisa que eu quero falar, porque senão vai ficar longo esse sermão. Eu podia ficar falando de libertação aqui o dia inteiro, mas eu quero falar do poder de sentimentos emocionais destruidores. Tem muita gente que está doente emocionalmente. Que guardam alguns sentimentos na alma que têm destruído a vida. A vida da gente, ela funciona através daquilo que a nossa mente está determinando para nós. Por isso a Bíblia diz assim: guarda o teu coração, e lembra que a palavra coração na Bíblia está falando da mente da gente, porque do coração procedem as veredas da vida, os caminhos da vida. O que você traz no seu coração está determinando como é que você está vivendo. E tem muita gente que precisa ser liberta de emoções que estão consumindo a alma. É incrível isso. Porque essas emoções, elas se tornam gatilhos que fazem a gente reagir. Elas ficam guardadinhas dentro do coração da gente, da mente da gente, escondidinho.
A gente faz de conta que elas já estão resolvidas. Sabe quando você varre uma coisa e põe debaixo do tapete? Ou a minha mulher tem uma expressão interessante que eu não conhecia lá do Uruguai, né? Quando você vai fazer uma coisa meia boca, ela fala cuxi, cuxi. Você faz aquele cuxi, cuxi assim, dá uma arrumadinha mais ou menos, né? Então a gente faz assim, todo mundo faz assim para sobreviver. Faz, né, no jeito uruguaio, cuxi, cuxi. Joga para lá, joga para cá, esconde, né? Vai chegar alguém, você põe tudo dentro do armário, bate, mas não arruma nada, né? Entendeu o que é? Tá? É isso aí. E a gente faz isso com as emoções da gente. E o que acontece? Quando surgem situações que nos remetem àquela emoção, inconscientemente, você achou num gatilho, como se fosse um gatilho de um revólver. Está entendendo? E dispara uma reação emocional, não pelo fato que está acontecendo, mas pela marca que você traz na sua alma. Você está entendendo o que eu estou falando? Então você tem uma dor na sua alma. Se você foi traído, você tem medo de ser traído. Se você vê alguma coisa, ouve alguma coisa que remete, mesmo que seja remotamente aquela traição, você reage como se estivesse sendo traído agora. Está entendendo? Se você tem uma amargura profunda da alma, você está cheio de ira por causa dessa amargura, se vem um sentimentozinho, uma situação da vida que na verdade não é tão grande assim, mas que te faz, cutuca aquela dor do teu passado, aquilo é um gatilho, tá? E você reage emocionalmente como se você estivesse lutando com aquela situação do passado. E a gente fica preso à nossa história. E o pior é que isso é um ciclo vicioso. Eu tenho visto casamentos sendo quebrados por causa disso, filhos se afastando de pais, pais se afastando de filhos. Eu tenho visto gente que não consegue ficar no emprego por causa disso, porque quando chega a ter um probleminha lá no emprego, que remete a uma dor do passado, ele vai e joga tudo fora, vai embora, vai começar tudo de novo, porque eu não sou escravo, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo. E não entende depois, porque nesse momento, a mente da gente fica bloqueada. São fortalezas emocionais que estão presas em nós e que o inimigo usa como as nossas fraquezas para matar, roubar e destruir, fica cutucando. Mas Jesus é o único que nos liberta disso. Como é que ele faz isso? Ele cura, porque isso é uma doença. Ele primeiro nos revela o que temos, porque a gente não gosta de ver. A gente vê nos outros, mas não vê na gente. E o pior, normalmente, quem está doente, quando a gente começa a querer tratar, ele desliga a mente. Ele não quer ouvir essas coisas. Ele foge do confronto, porque dói demais. Então é melhor não ouvir, porque vai ter que tratar. Mas quando Jesus começa a tratar a nossa vida, ele revela isso para a gente. E aí ele começa a ministrar graça na nossa dor. Se você tem um problema com seu pai, ele vai dizer assim: você não entendeu ainda que eu sou o seu pai? Quem está cuidando de você sou eu. E olha que pai eu sou. E aí eu vou transferir a minha dor e vou olhar para o meu pai que sempre cuidou de mim. Se você tem uma dor
de uma situação que lhe machucou, você vai aprender a colocar suas dívidas aos pés da cruz de Jesus e dizer: Ele já pagou o preço das minhas, para que eu vou ficar cobrando a dos outros? Eu vou me alegrar com a graça de Deus. E a mente da gente muda. E é interessante porque a palavra de Deus vai dizer isso de uma maneira diferente, espiritual. Ele diz assim, que as armas da nossa milícia não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e levar todo pensamento cativo até o trono da graça. O que ele está dizendo? Olha, eu não estou lutando com a minha emoção, com os meus pensamentos que sempre estão vindo na minha cabeça. Eu estou agora oferecendo para Jesus, e essa arma é poderosa, o sangue de Jesus, e Ele pega, através do seu Espírito Santo, esses pensamentos, essas fortalezas, e Ele leva aquilo que era o nosso cativeiro, agora cativo, até o trono da graça. E Ele começa a operar algo novo na nossa vida. Eu não sei como é que vai ser na sua vida. Eu sei como foi na minha vida, em alguns momentos, vários momentos. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos mestres em colecionar dores. Tá? Então você vence uma, talvez amanhã venha uma nova, diferente. Porque nós somos mestres em colecionar dores. E Deus vai usar um jeito diferente. Na minha vida, uma das grandes dores da minha alma foi a minha mágoa com Deus pela desgraça que tinha acontecido na casa dos meus pais com a separação deles. Parece incrível, eu sou um velho, mas aquilo me perturbou até a meia-idade. Você acredita nisso? Aquilo vinha e voltava, vinha e voltava. Mas Deus usou várias técnicas da graça dele. Uma delas foi quando eu acordei uma noite chorando. E o Espírito Santo falou: o que você tem contra mim? Olha que coisa, hein? Que eu tinha contra o meu pai, contra a minha mãe, contra o meu avô, contra a minha avó, contra a igreja. Eu tinha um monte de mágoa com todo mundo. Mas na verdade eu estava magoado com Deus. Por que o Senhor deixou acontecer essa desgraça na minha vida? O Senhor não fez nada. E naquela noite eu não consegui fazer nada, só chorei. No dia seguinte fui trabalhar, e aí na volta do trabalho, Deus me fez lembrar tudo que Ele tinha feito, várias cenas diferentes da minha vida, do cuidado dEle. E ali durante aquilo Ele dizia: foi para o teu bem, foi para o teu bem, eu nunca deixei de cuidar de você, mesmo nas horas escuras da alma. Você pode crer que eu posso transformar em bênção o que parece ser maldição? E foi a resposta mais difícil que eu tive que dar na minha vida. Eu não consegui dizer sim imediatamente, porque dizer sim significava entregar a minha dor, entregar o meu passado, entregar as minhas emoções e dizer: pode cuidar do seu jeito, porque a gente guarda as emoções como se fossem notas promissórias para cobrar de alguém um dia. E como as pessoas que às vezes nos feriram não podem nos pagar, ou porque não estão perto, ou porque nem estão se portando, ou porque já morreram, então a gente fica cobrando essa promissória de todo mundo que está ao nosso lado e fazendo a vida dos outros um sofrimento. Porque o inferno que está dentro da gente vira o inferno da nossa casa. Mas eu tenho uma boa notícia. A notícia é que Jesus veio e pelo poder do sangue dele, Ele liberta até das nossas dores, porque Ele traz cura espiritual, emocional, cura da alma.
E Ele usa processos. Às vezes Ele faz como um milagre, às vezes Ele faz a gente dar passos. Na minha vida Ele fez eu dar passos progressivos para crescer, porque nas dores emocionais nós temos a idade da dor. Ou seja, se essa dor aconteceu quando você tinha 10 anos, você reage como uma criança de 10 anos. Se essa dor for com 15, você reage como se tivesse 15. Você não reage com a tua maturidade, você reage com a tua emoção. E aí Jesus tem que entrar lá, destravar, desensibilizar e dizer, vamos crescer? Vamos crescer? E aí Ele nos ensina a dar passos de fé para crescer na vida, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como trabalhador. E a mente da gente vai sendo transformada pelo poder do Espírito Santo. Mas começa no primeiro passo. Quando Ele, Jesus, fala com a gente, escuta, você precisa de libertação. E a tentação é dizer, quem precisa de libertação é o outro. Olha, as pessoas machucadas são aquelas que mais veem o defeito dos outros, mas são as mais difíceis de enxergar o seu próprio defeito. Então, se você é altamente crítico, provavelmente você tenha muita dor aí na sua alma e você precisa de Jesus aí dentro. Nessa manhã eu queria orar com você aqui, como a gente sempre faz, porque o poder de Jesus é libertador. Por isso Jesus disse assim em Mateus 11, versículos 28 a 30, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Senhor Jesus. Agora, essa palavra do Senhor Jesus é para mim. Eu não sei se é para você, mas para mim eu sei que é. E eu quero. E você? Nessa manhã eu quero orar por milagres. Eu creio em milagres. Você crê em milagre? Já vou dizer, eu não tenho poder de fazer milagre. O único que tem poder é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós vamos falar com Ele, e Ele pode fazer milagres. E eu vou pedir para Deus libertar pessoas hoje, transformar pessoas hoje. Transformar do pecado, transformar de vícios, transformar das dores da alma, transformar, porque só Jesus pode transformar. Existem técnicas humanas? Existem. Eu me lembro de um psicanalista que se converteu, e eu estava trabalhando com ele muitos anos, falando de Jesus, casado com uma senhora, e ele é um cara muito inteligente, muito capaz, e ele gostava de discutir filosofia comigo, mas eu tinha que ler tanta filosofia, meu Deus do céu, para poder conversar com aquele homem. Mas um dia ele teve uma visitação de Jesus, ele estava lendo uns documentos, uns livros de Lacan, e ele então, olhando para aquilo, ele falou, mas que coisa maravilhosa é a psicanálise, que salvação! E aí o Espírito Santo falou com ele, sentado na poltrona, que salvação tão pequena é a sua, que só sobrevive até o próximo conflito. A minha salvação é eterna. Aquele homem teve um lampejo de luz da presença do Senhor, a mente se abriu, ele foi correndo lá para a igreja me procurar, e disse, olha o que aconteceu comigo. Eu falei assim, poxa vida, eu estou falando com você há tanto tempo, você não entendeu nada. Graças a Deus, que a tua salvaçãozinha é tão pequena, porque ela é humana. Tem coisas que ajudam a gente aqui e ali,
Mas Jesus tem uma coisa tão maior, porque Ele é o seu professor particular, Ele vai habitar no seu coração, Ele vai revelar a sua graça, Ele vai caminhar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não é só para um momento, é para a vida toda. Nessa manhã eu queria orar com pessoas sinceras, corajosas. Porque para poder ser liberto, a gente tem que ter coragem de admitir que precisa ser liberto. E não é fácil admitir que a gente precisa ser liberto. Mas precisa ter coragem. E tem que ter humildade para se colocar nas mãos do Senhor Jesus. Se hoje o Espírito Santo está falando com você, e sabe, é interessante porque o Espírito fala. Você sabe que Ele falou com você. Eu queria orar por você, mas queria selar um pacto seu com Deus, pedindo para o Senhor Jesus ser, através do sangue dele, o libertador da sua vida. Nesse momento de oração, se tiverem famílias sofrendo, porque às vezes esse problema não é só de uma pessoa, está afetando a casa inteira. Tenham a coragem de vir a família toda e dizer: nossa casa precisa da intervenção de Jesus. E venha. E você vai dar o primeiro passo. Não é o último passo. Presta atenção, é o primeiro. Porque é uma jornada de vida com Jesus. Ele começa a mexer aqui, ele depois vai mexer ali, ele vai mexer ali. E Ele vai ficar mexendo, porque você é o filho amado dEle. Ele tem coisas tremendas para dar para você e para fazer na sua vida. Por isso, se você é a pessoa a quem o Espírito Santo está falando, você sabe que Deus está falando com você, então não fuja desse momento, não se esconda, deixa Jesus fazer o que Ele precisa fazer na sua vida hoje. Agora é a hora da adoração. Agora é a hora do milagre. Agora é a hora da cura. E lembra, não é a igreja que cura, não é o pastor que cura. Quem é que cura? Jesus. Nós vamos buscar Jesus. Não tem demérito nenhum em você buscar Jesus, só tem graça. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você, vai saindo do seu lugar, vem aqui para frente, a gente vai levantar um clamor na presença do Senhor. Senhor Jesus, tem gente precisando de libertação, tem gente precisando de cura, tem gente precisando de misericórdia, tem casa precisando do teu amor. Então venha, em nome de Jesus, aqueles a quem o Senhor está chamando, venha. Você ouviu a voz do Espírito? Vem, em nome de Jesus, tá? Pode vir, em nome de Jesus. Está ouvindo a voz do Espírito? Vem. A palavra de Deus diz: se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Venha, em nome de Jesus, venha. Isso mesmo. Vem marido, vem mulher. Se tiverem os filhos, traz junto, abraçado. Vem, pode vir, em nome de Jesus. Essa é a hora da oração, essa é a hora da busca, essa é a hora da intercessão, essa é a hora do milagre. Essa é a hora da graça de Deus. Essa é a hora da misericórdia que se revela na nossa fraqueza. A Bíblia diz: quando sou fraco é que sou forte, porque o seu poder, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É Ele que vem e intervém, é Ele que abençoa, é Ele que faz o milagre. Pode vir, filho, vem em nome de Jesus. Isso, vem para cá em nome de Jesus. Quem mais o Senhor está chamando? Pode vir. Se o Senhor está falando com você, venha, venha. Deixa a obra de Deus acontecer aqui, tá? Agora eu queria pedir um favor para você. Nós vamos levantar um clamor aqui, tá? Eu queria que todo mundo que está aqui à frente recebesse a imposição da mão de alguém. Então vem alguém aqui e impõe as mãos. Não, mas eu sou fraquinho, não faz mal. A sua mão é um símbolo de fé que vai estar lá dizendo: Jesus está aqui, Ele vai ouvir, Ele vai derramar graça. Impõe as suas mãos sobre essas pessoas. A pessoa que vai impor as mãos é pecadora, é falha como você, mas está aqui em nome de Jesus para dizer: eu creio,
eu creio que Jesus vai fazer algo extraordinário. Eu creio que Jesus vai fazer algo extraordinário. Porque tem horas que a gente está vivendo uma luta tão grande, que a gente diz: Senhor, me ajuda a crer, porque eu não sei se eu consigo crer. Mas Jesus manda até os ajudantes para crer, tá? Agora o povo de Deus vai ficar de pé. Levanta a tua mão aqui, intercede, para a gente levantar um clamor aqui nesse lugar, tá? Senhor Jesus, aqui está o teu povo, um povo que se chama pelo teu nome, um povo que o Senhor conhece, Senhor, e sabe até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça. Um povo, Pai, que antes da fundação do mundo, a tua palavra diz que o Senhor amou, que o Senhor planejou coisas tremendas. Mas um povo que está dizendo: Senhor, eu preciso de libertação. Eu preciso que o sangue de Jesus não apenas me lave, mas me transforme. Há pessoas que estão dizendo: Senhor, eu preciso de cura na minha alma. Há pessoas que estão dizendo: Senhor, eu tenho sido fustigado por Satanás, mas que toda a corrente quebre-se agora e caia por terra. Há pessoas que estão dizendo: Senhor, eu tenho sido escravizado por algumas coisas, atitudes, vícios, posturas, mas eu quero te pedir: Senhor, liberta hoje, quebra essa corrente e derrama do teu Espírito Santo sobre o teu povo. Ó Pai, abre as janelas dos céus agora e começa a derramar do teu Espírito Santo, mas de uma maneira tão poderosa, que eles se sintam embriagados pelo Espírito de Deus, envolvidos pela tua graça, que o amor do Senhor cure as feridas da alma. Tem gente, Senhor, que está sofrendo aqui. Pai, derrama do teu amor, mas tanto, que o coração parece que vai explodir de tão amado que é, porque esse povo é precioso aos teus olhos. Pai, nós estamos anunciando pela tua palavra que o Senhor faz milagres. Então hoje faz milagres nesse lugar, e Senhor, cumpre o que está nas Escrituras na vida desse teu povo. E Senhor, glorifica o teu nome na casa deles, na vida deles. Faz essa obra, Pai. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que todo o poder das trevas que atue sobre essas vidas seja expulso agora em nome de Jesus, e que venha a graça poderosa do alto. Em nome de Jesus, que essas casas sejam benditas do Senhor. É aquilo que oramos. Amém e amém. Fica de pé agora. Dá a mão para quem